Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente importante e ainda pouco discutido, a relação entre o alcoolismo e a cirurgia bariátrica. A cirurgia bariátrica transforma vidas, mas também exige mudanças profundas no comportamento, na alimentação e na relação com o próprio corpo, inclusive com o álcool. Para conversar conosco sobre esse assunto, recebemos uma amiga particular, querida, Priscila Silva de Azevedo, nutricionista, formada pela Unifoa, com várias pós-graduações pela UFRJ, atuação em nutrição clínica, obesidade, cirurgia bariátrica e saúde integral. Priscila, seja muito bem-vinda ao Circuito pela Vida. Boa noite, gente. Primeiramente, gostaria de agradecer por estar aqui. Obrigada, Cris, pela oportunidade e obrigada a todos que estão ouvindo pela oportunidade também de explicar um pouquinho sobre esse assunto que é extremamente importante. Bom, Priscila, para nós começarmos, você pode explicar brevemente o que é a cirurgia bariátrica e quais mudanças ela provoca no corpo e no metabolismo? Então, a cirurgia bariátrica, ela é um procedimento cirúrgico em que ela modifica o estômago e o intestino, né? Ela muda a anatomia do estômago e do intestino e isso provoca uma perda de peso. Tá? Essa perda de peso, óbvio, vai ser super bem-vinda para quem tem obesidade, para quem tem esse problema de obesidade. A obesidade, lembrando, ela não tem cura, ela tem tratamento, então a gente precisa ficar vigilante quanto a isso para o restante da nossa vida. Mas a bariátrica veio como um auxiliador nessa perda de peso para aquelas pessoas, aqueles pacientes que precisam perder muito peso e isso acaba motivando eles a continuar o tratamento. Então, a cirurgia bariátrica é muito bem usada para quem tem uma obesidade de IMC de 40, 45, 50, apesar de que alguns órgãos já falaram que é muito importante você começar a diminuir esse IMC para 30, também com comorbidades associadas. Então, depende muito da comorbidade, depende muito do paciente, e aí com IMC de 30 ele já consegue também fazer a cirurgia bariátrica. Então, só lembrando, o IMC, quando a Priscila fala que é o índice de massa corporal, é o peso pela altura, né? A gente nós temos essa nomenclatura para definir a pessoa como desnutrida, eutrófica, né? Que é a pessoa que está dentro de uma faixa de normalidade, sobrepeso, obesidade e os vários níveis de obesidade que a gente tem no IMC, né? Isso mesmo. Então, Priscila, na bariátrica não muda apenas o corpo, mas também a relação emocional com a comida. E isso impacta o comportamento do paciente no pós-operatório? Bom, então, Cris, o que acontece? O emocional está muito ligado com a nutrição. Então, para a gente ter um bom resultado nutricional, a gente tem que ter um psicólogo, né, que nos auxilie. Porque você pode montar a dieta mais maravilhosa, que se o paciente não estiver bem psicologicamente, ele não vai conseguir fazer. Então, quando a gente vai fazer uma preparação do paciente para a pré-bariátrica, porque isso é muito importante, é muito bom frisar isso, que todo paciente que vai realizar a cirurgia bariátrica, ele precisa de um pré bem feito, porque mesmo a gente fazendo um pré bem feito, ainda tem algumas intercorrências, algumas dúvidas, que isso influencia e impacta diretamente no resultado. Então, a gente tem um acompanhamento com o psicólogo, tem acompanhamento com o nutricionista, e realmente é um mundo novo, é o que eu falo para eles, é um mundo novo. Você vai ter que mudar tudo, principalmente o emocional. Então, as pessoas vão ficar muito apegadas, por exemplo, no hospital que eu trabalho, que a gente faz um pré de 6 consultas antes, eu explico a questão do café. Então, assim, tem gente que é muito apegada ao café, tem gente que, meu Deus do céu, não vou mais tomar café, não, é durante um período, durante 3 meses, porque é irritante de mucosa, até você cicatrizar, e aí você pode voltar a tomar. Então, a gente, querendo ou não, a gente não é psicóloga, mas eu acho que o nutricionista que vai trabalhar com bariátrica, ele tem que ter esse olhar, que vão ter coisas, de passar isso para o paciente, que vão ter coisas que ele vai poder fazer durante um tempo, vai ter coisas que ele não vai poder mais fazer pro resto da vida. Não que não pode, né? Que a gente orienta que não faça. Mas isso tudo influencia no psicológico antes. Eu já vejo o pessoal, os pacientes tendo já uma ansiedade antes da bariátrica. Por quê? Porque ele acaba falando, meu Deus, eu não vou poder fazer mais isso, eu não vou poder mais fazer aquilo. E na verdade não é. A gente na verdade modifica algumas coisas. E isso, como eu volto a dizer, o psicológico influencia muito no resultado. Então, quando o paciente
paciente chega para mim, eu consigo fazer ele entender que, por exemplo, ele vai ficar um tempo sem café, ele não pode mais comer almoço e jantar bebendo alguma coisa, porque infelizmente tem muita gente que tem esse hábito de comer e beber ao mesmo tempo, porque não vai caber. Então, quando ele começa a entender o processo, fica mais fácil desse emocional dele ele ficar mais calmo. Mas, volto a dizer, não é todo mundo, tá? E assim a gente não consegue, infelizmente, fazer milagre. A gente tenta ao máximo passar o máximo de segurança, o máximo de informação, acolher da melhor forma possível. Mas realmente a bariátrica mexe um pouco com o emocional das pessoas. Tem também a questão de distúrbio de imagem que a pessoa pode desenvolver, então é todo cuidado. Eu acho que quem vai trabalhar com bariátrica precisa acolher, porque realmente é um acolhimento. A pessoa chega ali com a autoestima dela muito baixa. Então a gente precisa resgatar esse paciente, precisa fazer entender que ele entenda que é para a saúde. A partir do momento que ele entende, fica um pouco mais fácil. Mas mesmo assim a gente ainda encontra algumas barreiras, algumas intercorrências. Todo o preparo, na verdade, né, Priscila, ele precisa ser feito através de uma equipe multidisciplinar, que cada um vai estar trabalhando importante dentro do seu nicho e dando todo o suporte que o paciente necessita para ter um bom êxito durante o processo cirúrgico, né? E o melhor seria que houvesse uma ligação, que todos os profissionais envolvidos eles tivessem uma conversa. Isso é muito mais proveitoso para o paciente, porque a gente falaria a mesma língua. Então, olha, até aqui eu não posso ir, porque isso daí eu acho que é importante você passar para a psicóloga. E a psicóloga, olha, isso daqui eu acho importante você passar para a nutrição. E o médico também falando, olha, você tem que fazer isso daqui, ó, a nutricionista não falou isso, então vamos seguir. Porque, querendo ou não, a gente ainda precisa um pouco, né, de respaldo do médico para a gente poder atingir aquele paciente. Eu confesso que no meu consultório, os meus pacientes me perguntam, olha, o meu médico passou isso, eu falo, não, pode passar, pode tomar, pode fazer ingestão, não tem problema algum. Mas ainda eu tenho muito receio, porque os meus pacientes, alguns pacientes, principalmente no hospital, eles ficam assim, mas e se o médico? E se o médico? Então, quando a gente tem um respaldo de médico, quando a gente tem uma boa conversa, uma boa relação, né? Uma equipe com todos, seja o fisioterapeuta, seja o dentista, em alguns hospitais, o pré ocorre com os dentistas fazem essa avaliação dentária e tal, porque, infelizmente, alguns pacientes desenvolvem alguns problemas com dentição por conta da falta de cálcio, quando não é suplementado corretamente. Então, quando a gente faz essa interligação com todos os profissionais, quem tem a ganhar é o paciente, porque está todo mundo falando a mesma língua. Sim. Então, é muito importante a equipe multidisciplinar, tanto antes quanto depois. A gente reforça que, às vezes, em alguns momentos, os estudos de caso clínico são fundamentais por conta disso tudo que você está pontuando, né? Mas a gente nem sempre tem essa possibilidade de ter esse momento onde todos os profissionais estejam reunidos. Eu concordo. Infelizmente, ainda não existe essa cultura. Seria muito bom. Sim. Mas evoluindo um pouquinho de cada vez, né? Cada vez a gente evolui um pouquinho. Um ponto que preocupa muito é o consumo de álcool após a cirurgia. Por que o álcool age de forma diferente em pacientes bariátricos? Então, o álcool, como eu falei, a gente tem sempre um pré. Toda vez que o paciente vai fazer cirurgia, ele precisa de um pré. E aí, no pré, eu sempre friso essa questão do álcool. Por quê? Porque, geralmente, o paciente que tem obesidade, ele geralmente acaba indo para compulsão. Então, a compulsão alimentar. E quando ele opera, ele não consegue mais comer a quantidade, pelo menos bem no início, ele não consegue comer a quantidade que ele conseguia comer antes. Então, ele acaba transferindo essa compulsão para outras coisas. Então, tem gente que começa a malhar desesperadamente, tem gente que compra, acaba gastando, tem gente que pega um alimento específico e começa a compulsão por aquele alimento, e tem gente que desenvolve o álcool. O álcool, 25% dos pacientes, 25% a 30% dos pacientes que realizam cirurgia bariátrica, eles podem desenvolver algum problema com o álcool. E o problema todo não existe muito como a gente controlar. O que a gente faz é apenas informar, avisar, alertar o porquê de não usar. Por quê? Porque justamente aquela anatomia que foi mexida, aquilo propicia. A glicose, ela é o metabólito final do álcool. Então, na verdade, o álcool acaba virando açúcar, dizendo assim, bem em português mais popular, né? E nesse caso, como a gente muda a anatomia do nosso estômago, do nosso intestino,
intestino, esse açúcar ele é mais absorvido, o álcool em si é mais absorvido. Então, o paciente ele não tem tempo de ficar embriagado, ele não tem tempo. E ele não consegue, assim, ter aquele limite. Quando você bebe, começa a sentir, eu tô um pouquinho alterado, vou parar. Ele não tem isso, então ele bebe, vai bebendo, vai bebendo. E para o bariátrico, é muito mais fácil o líquido. O líquido desce muito mais fácil. E quando ele descobre que ele prefere substituir a refeição por álcool, porque o álcool é muito calórico. Infelizmente, o álcool não tem outra serventia no nosso corpo a não ser gerar um metabólico tóxico, em que o organismo vai eliminar na urina, por isso que ele exige mais água, puxa mais água e vai eliminar. E o outro seria caloria, só que é uma caloria vazia, ela não serve para nada. O corpo não vai absorver nada daquilo como utilidade. Ele vai absorver aquilo como gordura, e boa parte que ele não conseguir botar nos adipócitos, ele vai colocar no fígado. Por isso que muita gente desenvolve esteatose hepática alcoólica, né, que gera outros problemas. As pessoas chamam de gordura no fígado, isso, né? Que ela pode ser alcoólica ou não, né? E ultimamente a gente tem tido muito problema com o não alcoólico, Eu né? pego bastante, inclusive terceira idade, que a gente pensa que não, bastante esteatose hepática alcoólica. Tenho pegado muita criança, criança não, né? Adolescente, tenho pegado pessoas jovens, que antigamente isso era doença de velho, né? Que as pessoas tinham esse estigma, doença de velho, né? Tudo põe como se fosse uma coisa ruim, né? Quando a gente entra na terceira idade. E, na verdade, não, porque tem muitos idosos provando aí que está muito melhor do que muito novinho, porque estão cuidando da saúde, né? Mas, enfim, o paciente bariátrico, quando ele começa a aumentar o consumo de álcool, ele começa a desenvolver outros problemas. Como eu falei, o álcool acaba gerando essa gordura excessiva. E aí ele acaba não perdendo a bariátrica, ele acaba ganhando mais peso por conta disso, porque ele começa a substituir a alimentação. Na verdade, desculpa. Não, pode falar. Na verdade, ele não fica empazenado, né? Que é aquela saciedade da comida. Sim. Ele tem um efeito anestésicozinho, que o álcool talvez deixa para qualquer questão psicológica que talvez esteja incomodando. Preenche talvez a compulsão por estar com algo na boca ali, que às vezes o obeso tem. Então, assim, faz uma combinação perigosa. Mesmo sendo só um pouquinho, Priscila? Então, o que acontece? O problema é esse. No início, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica, ela indica que a diretriz dela é que não seja ingerido até 6 meses e, de preferência, depois de 1 ano. Eu, como profissional, vendo os casos no consultório, eu prefiro não indicar nunca. Se eu fosse bariátrica, eu não ia fazer uso de álcool. A não ser salvo quando vamos brindar um casamento, uma coisa muito específica, muito esporádica. Porque, infelizmente, o problema é esse, eles não conseguem dosar. Eles não conseguem, no início é pouquinho mesmo, porque como o organismo está se adequando, ele vai ficar, alteradinho, e ele vai ver que aquela dose ali está de boa. O negócio é que eles vão começar a aumentar. Eles começam a aumentar a dose. Então, por exemplo, meia latinha já era suficiente. Daqui a pouco uma latinha já é suficiente. 2, 3. Quando você vê... E eles não têm essa dimensão. Porque, como eu falei, o álcool é absorvido muito rápido. E quando é líquido, nosso organismo, ele absorve também. Ele absorve muito mais rápido do que qualquer outro alimento que seja com mais consistência. Então, ele vai tomando o dia todo. Se tiver o dia todo, ele vai tomar o dia todo. Se for numa tarde, vai ser numa tarde. E o problema é esse, que ele não tem noção de que ele está indo para um caminho de alcoolismo, ele não consegue enxergar isso. Ele acha, eu não estou ficando tonto, eu não estou vomitando, eu tô normal, eu não tô ficando alterado, eu tô bem, eu tô relaxado, eu tô tranquilo. Por que eu tô desenvolvendo alcoolismo? Porque, infelizmente, ainda existe aquele estigma de que alcoolismo é aquela pessoa que tá jogada no chão, que tá caindo, não consegue ficar em pé, que não consegue ficar em pé, isso, né? que fala meio com a voz amargada. É desse jeito que eles têm a noção do que é alcoolismo, não é? Eu tomo um banho, eu acordo cedo, eu trabalho, eu sou funcional, eu só bebo no final do dia, eu só bebo no final de semana. Então, eles não têm essa noção de que isso é um problema. Então, é o que eu falo, o problema é a primeira dose. Já que o bariátrico tem a tendência a desenvolver alcoolismo, eu sugiro que não se tome a primeira vez. Se eu sou uma pessoa extremamente disciplinada e eu tenho controle sobre mim, eu tenho essa certeza, então tudo bem eu brindar. Tudo bem no Natal agora eu tomar uma tacinha de vinho.
Tudo bem no ano novo, o negócio é quando a pessoa perde um pouco essa noção. E aí entra o psicológico que a Cris comentou. Muita gente usa o álcool como um consolo, uma forma de você sair daquela situação. Né? Ao invés de procurar ajuda, terapia, acaba usando o álcool como terapia, o que está errado também. Né? E o bariátrico tem a tendência também de mexer muito com o psicológico, então acaba que aquilo fica um acalento. Eles sentem aquela bebida como se fosse, nossa, agora eu estou no meu momento de desestresse. E a gente sabe que não é esse o caminho. Então, eu sugiro para o bariátrico nem tomar o primeiro gole. Eu prefiro evitar. E existe algo muito falado na área da saúde, Priscila, que é a transferência de compulsão. Sim. Né? Você já até comentou algo no início. Você pode explicar melhor o que é essa transferência? Então, como eu falei, quando a gente tem uma equipe multidisciplinar, que a gente trabalha muito com o psicólogo e ele trabalha essa parte com o paciente, a probabilidade é muito menor dele fazer essa transferência. Mas, infelizmente, o que a gente vê muito com a bariátrica? Pouquíssimas pessoas vão para a bariátrica pela questão da saúde. As pessoas vão mais pela questão da estética. Seria até hipocrisia minha eu falar que ninguém liga para a estética. Lógico que todo mundo liga. Quando você começa a perder peso, você fica visível. Infelizmente, a gente ainda vive numa sociedade em que a pessoa obesa não é vista. Muitas vezes ela é ignorada. O bonito é o magro, o que se encaixa é o magro. Muitas pessoas que fazem bariátrica foram gordinhas, né? Tiveram excesso de peso desde criança. Eles não sabem o que é socializar, você ser o centro das atenções. Quando você realiza bariátrica, o paciente ele começa a emagrecer, aí começa a caber naquele vestidinho que sempre quis, começa a usar cropped. Eu tenho vários pacientes que falam, doutor, eu quero, já comprei um cropped, assim. Então, o sonho deles é entrar naquilo ali. Então, o que acontece? Ele passa a ficar mais sociável. Você emagrece, você se sente bonita, sua autoestima aumenta, você começa a se arrumar mais, você começa a ser olhada, a ser vista. Então, as pessoas começam a conversar com você, você começa a socializar e, infelizmente, algumas situações de socialização envolvem álcool. Então, você começa a se introduzir nesse meio e acaba que não tem como uma coisa puxar a outra. Você acaba sendo instigada a ir para o álcool. E é o que eu falei, quando você tem uma compulsão que você não é bem trabalhada com a psicologia, com a ajuda da nutrição, a probabilidade de você fazer essa substituição, porque na sua cabeça isso te conforta. É a mesma coisa quando um paciente meu chega e fala, quando eu como um doce, Priscila, eu me sinto bem. Por que ele se sente bem? Porque aquilo ali é o que traz conforto para ele. E quando certas pessoas estão numa situação complicada, elas tendem a procurar conforto em algo. Então, vai ter gente que vai sentir conforto numa terapia, que deveria ser o certo todo mundo fazer, mas tem gente que às vezes não tem coragem de ir na terapia, tem gente que tem um pouco de preconceito por ir em terapia, então acaba arranjando conforto em outros lugares. Tem gente que vai para as drogas, tem gente que vai para o álcool, para o cigarro, para compras, para compulsões de outros níveis e até sexual também. Sim. Tem gente que acaba indo para esse lado. Então, essa substituição nada mais é do que a questão emocional e psicológica. Quando a gente tem um pré bem feito, a psicóloga consegue te dar todos os bizus para você falar, opa, tô me reconhecendo, isso daqui não é muito legal de eu fazer, vou na terapia. Opa, isso daqui não tá comum, isso daqui não tá no meu normal, vou na terapia. Esse deveria ser a nossa válvula de escape. Um passeio, uma atividade física que fosse prazerosa, terapia, tudo isso é o que nos tira de evitar essa substituição de compulsão, de um mau hábito. O problema nem todo mundo tem essa visão e acaba realmente indo para essa questão mais... E outra coisa também, a comida é afetiva. A comida tem um apego, a comida socializa, assim como o álcool socializa. Então, as pessoas acabam indo para o mais fácil, que é mais fácil de conseguir e o mais fácil de você levar, porque ninguém precisa saber, ninguém precisa ver que você está bebendo álcool. A pessoa não precisa sair para beber álcool, ela pode beber em casa.
Então, ou seja, é muito mais fácil você ter essa substituição de compulsão. Por isso, a importância da gente fazer esse pré antes para o paciente ir sabendo o que pode acontecer com ele. Enxergando os sinais depois, né? Sim. Isso é muito importante. Então, você acha que o bariátrico ele tem uma maior predisposição ao alcoolismo do que uma outra pessoa? Com certeza ele tem uma predisposição ao alcoolismo por conta dessa questão da compulsão e também pela questão da anatomia que foi modificada. Para ele, o álcool faz um efeito muito mais... Na verdade, não tem aquele efeito incômodo que tem nas outras pessoas, de ficar embriagado. Ele não se sente embriagado. Então, ele consome muito mais. E ele começa a consumir calorias em excesso. E ele não está vendo isso, porque é líquido. Na cabeça dele é líquido. Ele não entende essa caloria excessiva. Infelizmente, tem que ficar muito de olho. O bariátrico tem que ficar muito alerta quanto a isso. Quanto a essa questão. Eu acho que os principais sinais podem ser psicológicos, podem ser talvez, né, físicos, mas o que você julga os principais sinais de alerta para o uso de álcool se tornar um problema? Então, é o que eu falei, sinal, como é que eu sei que o paciente está bebendo? Ou quando ele tem a honestidade de falar, eu estou bebendo muito, então eu já consigo identificar. Ou, geralmente, o que acontece quando eu estou lá no hospital, é que a gente tem um grupo. Eu atendo um paciente, entra o outro, aqui ó, ela falou para você que ela está consumindo álcool. Então, ou seja, às vezes um coleguinha, um parente, alguém fala para mim que está sendo consumido álcool. Sinais claros, infelizmente, assim, nós que estamos no consultório, a gente não consegue ver. A gente pode imaginar, está tendo um ganho de peso, mas pode ser por conta de má alimentação, pode ser por conta de algum problema de vitamina e mineral. Então, tem todo um processo. Mas quando você sabe, você consegue identificar. Agora, a consequência disso, não tem muito para onde correr. Você precisa nutrir. Existe uma grande diferença entre fome e nutrir o corpo. Uma coisa é você sentir fome, outra coisa é você nutrir o seu corpo. Quando você sente fome, você come qualquer coisa, você está só matando a sua fome. Quando você está com fome, está com apetite, você faz boas escolhas, você está nutrindo o seu corpo. Então, ou seja, o bariátrico, quando ele tem fome, mas bebe álcool, ele não está nutrindo. Ele está simplesmente forjando, né? Ele está fingindo que está matando a fome. Então, a consequência disso vai ser uma caloria extra. Como eu falei, álcool é só caloria vazia, ela não vai ter uma outra utilidade a não ser ir para adipócito, ir para o fígado, né, em excesso. Então, ele não vai ter um bom aproveitamento da bariátrica. E a gente precisa lembrar que com 6 meses, o bariátrico ele começa a deixar a perda dele mais lenta, porque o organismo já está se acostumando com aquele novo órgão, com aquela nova anatomia. A partir de 1 ano, fica um pouco mais lenta essa perda fica menor. Com 2 anos, aí já vem a recidiva, quando você ganha uma parte do peso que foi perdido, porque é normal, é fisiológico, porque o organismo se acostuma àquela nova anatomia do estômago, do intestino. Então, quando ele começa a substituir o álcool, ele no início não vai ver essa perda. Por causa da bariátrica, está muito cedo, ela está segurando essa perda, ela está fazendo com que essa perda aconteça. Como eu falei, como o organismo ele se acostuma, o álcool só entra como mais um. Então, ou seja, ele não está perdendo o peso dele, ele provavelmente está comendo mal, não está sendo suplementado corretamente, não está fazendo acompanhamento e ainda tem o álcool que tem essa caloria extra. Então, ele não vai perder. E aí ele começa a ganhar. Então, as consequências disso é você passar por uma bariátrica, correr um risco cirúrgico, porque qualquer cirurgia tem o seu risco. Você passa por várias fases da bariátrica que não são fáceis, dieta líquida, pastosa, e por aí vai. E ainda tem um incômodo de gerar um vício em você, né? Um vício no álcool, que vai gerar outros problemas. A Cris mesmo sabe que ela trabalha com isso, ela estuda, ela lê. O álcool também ajuda a depletar várias vitaminas, né? Vitaminas e minerais, B12 é uma. Então, você começa a ter outras deficiências por causa do álcool e ainda tem a questão do peso. Então, ou seja, valeu a pena você fazer a bariátrica? Não valeu, porque você continuou com o seu peso, talvez um pouco mais, e ainda agregou outras comorbidades que você até então não tinha. Então, essas são as consequências do álcool. Ele não vem para melhorar, não existe como melhorar. Ele só vem para atenuar aquilo que já não estava muito bom. Sim.
Priscila, além da dependência, quais são as consequências nutricionais e clínicas do álcool para os pacientes bariátricos? Tem essa questão do aumento do peso, não tem como, é nítido, a pessoa vai começar a engordar. As questões de deficiência, vai ter muitas deficiências minerais, de vitaminas, por causa do sítio de absorção, já começa por aí. Você já vai perder um pedaço, uma parte do seu estômago, intestino, que não vai fazer absorção dessas vitaminas minerais. E, além disso, o álcool vai depletar também. Então, como eu falei, B12 é uma que pessoa que tem um abuso crônico de álcool, acaba tendo um problema sério de B12. Então, a gente tem que ficar alerta. E B12, a gente sabe que tem a ver muito com a questão neurológica. Então, quando você começa a depletar isso, você tem deficiência. E para o bariátrico, qualquer deficiência, seja de cálcio, seja de B12, qualquer deficiência, para ele é um mundo enorme. Para a gente que não é bariátrico, se a gente tiver uma deficiência de ferro, é complicado de subir? Demora. Mas é muito mais fácil do que o bariátrico, porque ele não tem aquele sítio de absorção. Então, ele tem que sempre suplementar. Quando você já tem essa questão, ainda entra o álcool te atrapalhando nessa absorção, que absorção que você vai ter? Nenhuma. Você não consegue ter absorção. Por isso que a gente tem que ficar alerta. Como eu falei, uma coisa vai puxando a outra. Não é só usar o álcool como um conforto. Você tem que entender que o álcool como conforto é momentâneo, aquele momentinho ali. Agora, o que ele vai trazer ao longo... E, geralmente, as pessoas que fazem uso de álcool não fazem assim um final de semana. Elas vão fazer cronicamente, elas vão fazer durante um bom tempo. E isso, conforme as pessoas não têm acompanhamento, porque geralmente o bariátrico some, tá? Ainda tem isso também. Muitos pacientes levam a sério, continuam com o tratamento com o nutricionista, com o médico, com o psicólogo, mas a maioria depois começa a emagrecer, some. E aí não tem essa noção do que o álcool está já prejudicando. Quando você tem um acompanhamento de perto do paciente, a probabilidade dele fugir é muito menor. Então, acho que essa conscientização a gente tem que passar muito para o paciente, que não é uma questão de tá ganhando dinheiro, ela está fazendo isso para ganhar dinheiro, não é. É uma questão de você ficar alerta. A obesidade não tem cura, a obesidade tem tratamento. Se você ficar alerta, você consegue... eu tenho pacientes que eu vejo de 6 em 6 meses. Eu tive uma paciente que ainda que ela continua comigo, mas quando a gente entrou na primeira pausa de 6 meses, ela falou comigo assim, doutora, eu tô achando que eu tô muito magra. Tem isso também, né? Tô achando que eu tô muito magra. Meu marido tá reclamando, acho que eu não vou emagrecer mais não. Falei com ela, olha, fiz o cálculo lá, 15% que você pode ganhar, de novo, pereré. Ela falou, não tem problema não. Voltou 3 meses depois, antes do previsto. Falei, o que aconteceu? Eu engordei porque ela já estava na parte do reganho. Mas ela só pôde perceber isso porque ela estava em acompanhamento comigo. Então, ela viu e falou, Priscila, comentou alguma coisa de reganho, de ganho de peso. Estou notando mesmo que eu estou engordando, então eu vou nela. Quando a pessoa não tem esse acompanhamento, como é que ela vai saber se o álcool está dando problema para ela ou não? Mas outra coisa, se ela está fazendo uso de álcool, será que ela quer que alguém fale para ela que está dando problema? Então, às vezes, ela evita de ir porque ela não quer que alguém fale. Ela já sabe com essa realidade, né? Então, é por isso que eu falo, vigilância é o importante. Você tem que ser vigilante. Tanto o paciente, que a gente tem que passar um pouquinho essa responsabilidade do paciente, essa noção, ele ficar vigilante quanto à questão dele, e a responsabilidade de continuar com o nutricionista e a gente vigilante em cada caso. Ter a escuta ativa, você olhar, saber acolher, porque realmente você está indo para o álcool, tem alguma coisa de errado emocional e a gente tem que tentar ou investigar e aceitar não, né? Conseguir enxergar ou pedir isso para um profissional e às vezes qualificado, deles que é o psicólogo. Mas eu não gosto de psicólogo. É o que eu mais ouço, é o que eu mais ouço, mas eu falei assim, então você ainda não encontrou um profissional que se adequou, que não sou, porque a gente sabe que tem igual o médico, igual a gente tem um médico que você gosta mais, um nutricionista que fala a sua língua, o seu formato de trabalho, porque não tem como a gente conduzir
conduzir um bariátrico sem a psicologia junto. Não É tem. questão de formação Não de tem. vínculo, né? Você vai se identificar com aquele profissional e vai se sentir acolhido por ele. Sim. E é aquela questão, como eu falei, um complementa o outro. Se você estiver bem psicologicamente, você consegue. Não adianta a gente querer fazer terapia com ele ali no tempo que a gente tem para fazer a parte da alimentação, do plano, né? E você querer ficar entrando. Então ele precisa mesmo da terapia, com certeza. né? Então, Priscila, o que pode ser feito para prevenir esse problema desde o pré-operatório? Então, na verdade, assim, agora uma crítica. Eu tenho pegado muitos pacientes que ou não fizeram pré, ou fizeram pré muito de qualquer jeito. É o que eu falei lá no início. Se eu tô tendo problema com alguns pacientes com um pré de 6 consultas, você imagina quem não tem. Porque, assim, uma vez que você faz bariátrica, não tem como colar o estômago de volta. Ah, não, vou voltar ali. Não tem como. É uma nova realidade. Não tem como voltar. Então, se você não passa isso para o paciente, a questão de, olha, é uma nova vida, precisa ser uma nova vida. Se você voltar a fazer o que você fazia antes, você vai continuar do mesmo jeito. Então, se você quer resultados diferentes, precisa ter outras questões diferentes. Então, você precisa ter outras atitudes, porque não vai adiantar. Então, tudo isso a gente fala onde? No pré. Não adianta, então, não tem outro lugar. Eu tenho um paciente que ele tá usando a tirzepatida, né? E aí ele falou assim, eu quero parar de tomar essa injeção. Eu falei, mas por que você tá perdendo peso? Ele é desesperador você não ter vontade de comer, porque a tirzepatida, né, vai... Sim, ela atua. Ele vai atuar na saciedade, então ele tira a sua vontade de comer. Sim. Ele falou, e comer é um prazer pra mim. Comer nossa, eu gosto de fazer, eu gosto de cozinhar, e eu tenho prazer em comer aquele montoeira de coisa. Aí, justamente a fala dele foi essa. Eu fico imaginando quem fez bariátrica, dá vontade de desfazer, mas não tem como. E foi justamente o que você falou. Sim. Ele falou, a injeção, eu vou parar de tomar porque ele queria comer. Olha só que loucura, assim, ele tava sentindo como se fosse... Ele falou que me sentindo invadido, sem poder de decisão se eu quero ou não. Porque ele falou assim, você olha pra comida, parece que eu tô olhando pra um pedaço de madeira. Tira aquele prazer que você tem. Ele falou, meu Deus, eu fico pensando quem faz bariátrica, como é que a cabeça deve pirar. Ele deu uma... né? Ele deu assim, já mostrou sinais. Mas você imagina quando o paciente percebe isso no pós-cirúrgico. Eu já tive pacientes que falaram comigo, porque é o que eu falei, né? A minha crítica. A minha crítica é em relação a alguns cirurgiões que simplesmente operam sem avaliar o todo, sem aquela equipe multidisciplinar. Então, simplesmente operam. E a minha crítica também em relação a nutricionistas, porque tem um monte de nutricionista que dá laudo no primeiro dia, vai lá, dá laudo e tudo bem, tudo certo, e é isso aí. Eu acho que não é por aí. Se eu estou tendo um pré com dúvida, se eu com pré de 6 consultas estou tendo dúvida, você imagina uma pessoa que vai lá no seu consultório com 10 minutos, você vai dar um laudo e acabou. Não é isso, é todo mundo que você tem que falar. Então, essa questão do álcool, muita gente não gosta. Quando eu dou palestra para 15, 20 pessoas no pré, eu olho a carinha de cada um. Quando eu falo a questão do álcool, você já vê um assim, virando, o outro fazendo, já tampando. Você já sabe que aquele ali vai ter algum problema, porque o corpo... o corpo dele já está falando, ele já sem saber, sem querer, ele já está dizendo assim, isso daí eu não vou fazer não, vou fazer só durante um tempinho, mas depois nunca vi ninguém ficar bêbado, nunca vi ninguém ficar alcoólatra, eles já associam a isso. Então o que a gente evita, não só álcool, como arrependimento do paciente, como questão de distúrbio de imagem, como questão de compulsão, essa, igual você falou, de olhar a comida, meu Deus, eu quero comer e não cabe. Então, tudo isso a gente trabalha melhor quando a gente tem uma pré-bariátrica bem feita, em que você coloca todos esses pontos. E eu sou suspeita para falar porque eu acho o seguinte, você tem que fazer um pré, não é para convencer o paciente a não fazer. Eu acho que você tem que ser honesto o suficiente para falar no pré tudo que ele pode vir a ter, tudo que ele pode vir a passar. Então, assim, eu tenho pacientes que reclamam comigo que não conseguem, eu bebi água
água de balde. Hoje eu não consigo beber porque a água, para mim, ela desce mal, me faz vomitar. Água. Tem paciente que numa boa a água desce. Eu tenho paciente que durante a dieta líquida vira para mim e fala assim: doutora, eu não tô aguentando comer muita coisa. São 10 refeições. Eu não tô aguentando. E eu tenho paciente que fica assim: nossa, eu chorei semana passada porque aquilo ali não me satisfazia, mas era muito psicológico. Então, tudo isso você precisa passar no pré. O local onde é feito essa conduta é no pré. Então, o paciente que vai simplesmente para uma bariátrica para conseguir laudo, para fazer, porque quer caber num vestido, porque é Natal, porque é aniversário, porque é formatura, porque é casamento, ele tem uma forte tendência a desenvolver qualquer problema intercorrência que tenha com a bariátrica, inclusive desenvolver alcoolismo. Então, eu acho que todos os profissionais da área da saúde, principalmente os médicos e os nutricionistas, ter mais esse cuidado com a bariátrica, sabe? Bariátrica não é uma cirurgia plástica. Bariátrica é saúde. Bariátrica é um auxiliador. Bariátrica está ali para pessoas que têm uma obesidade importante de IMC de 50, de IMC 45, né? Que é o índice que a Cris bem falou aqui. E são pessoas que já tentaram de tudo e não conseguiram. Então, a gente está tentando dar qualidade de vida para ela. Então, não dá para você fazer um pré de qualquer jeito. É importante você ter isso. Quer entrar para trabalhar com bariátrica? Beleza, mas tem essa visão de que você precisa trabalhar muito o antes, porque uma vez operado, não tem mais o que se fazer. Aí é trabalhar com aquilo ali, com aquele arrependimento. E aí o que acontece? Quando eles não fazem, os profissionais não fazem esse pré, geralmente cai no nosso colo o pós. Porque aí não tem como você fazer. Eu não tenho coragem, um paciente vir para mim falar que... Eu já tive paciente que falou para mim, eu não sabia que a líquida era 15 dias. Para mim a líquida era só 2 dias. Eu falei, não, nunca foi 2 dias. Então aí você faz o quê? Não, vai lá na sua nutricionista. Não vou fazer isso. Eu vou acolher, vou pegar, vou dar um berro lá quando eu estiver na minha casa, vou lá, vou gritar, vou fazer, vou acontecer. Mas eu vou respirar fundo e vou pegar aquele paciente. Então, quanto mais a gente tiver essa consciência de que o pré é importantíssimo para evitar um monte de intercorrências, mais o paciente vai ter menos trabalho e você, consequentemente, vai ter menos trabalho. Então, eu acho que é trabalhar o pré. Todo mundo ganha. Com certeza. E para quem já percebe que está com essa dificuldade, no seu olhar, qual é o primeiro passo? Então, olha, em relação à bariátrica como um todo... A gente joga para Angélica. A gente joga para Angélica. Angélica é o psicólogo. A gente joga para psicólogo. A gente joga para Angélica. Também, tadinho. Mas assim, falando num geral, né? A bariátrica... Tô tendo reganho. A gente não chama mais de reganho, né? A gente chama mais de... É um ganho de peso que você vai ter. Quando você tem um ganho de peso, quando você tá com uma deficiência, nossa, eu tô com uma letargia, nossa, eu tô desanimada, eu tô achando meio depressiva. Quando você começa a ter essa questão do álcool, que você, com você mesmo, lá você e Deus, tá você sozinho, você começa a eu tô achando que eu tô dando uma exagerada. Todas essas questões de bariátricas que você vê que não tá legal, procura um nutricionista. Não tem para onde correr. Procura um médico, né? De preferência, um médico que tem uma especialização, alguma coisa voltada para o bariátrico, porque o olhar do bariátrico é diferente, os valores são diferentes, os exames são diferentes. Então, se você tiver essa consciência de que não tô legal, não tá bem, vai no nutricionista, vai no médico e vai na psicóloga. Primordial psicóloga. Se você tiver com a sua cabeça boa, é aquilo que eu falo. Quando eu tenho vários pacientes que, sim, são meu orgulho, né? Assim, eu fico falando que é meu exemplo. Toda hora eu comento de algum. Quando eu pego o paciente que leva a sério tudo que eu falo, dificilmente ele tem intercorrência. É uma coisa ou outra que a gente não tem como prever tudo. Então, uma coisa ou outra da pessoa, daquele paciente, daquele organismo. E você vê na cara dele que ele começa a ter resultado. E aí ele fica feliz, ele fica, caramba, aquilo ali falou, é verdade, nossa, funciona. Então, ele começa a fazer tudo certinho. Ele começa a ver resultado e ele fica muito melhor. Isso te dá muito menos trabalho. Então, quando você negligencia um pouco isso, de não procurar ajuda, não precisa ficar com aquela questão de minha nutricionista vai me bater, o médico vai falar na minha cabeça.
Às vezes é necessário, tá? Às vezes é necessário a gente dar um pouquinho de puxão de orelha. Mas eu acho que todo profissional de saúde que, pleno 2025, todo mundo quer acolher. Que eu acho que a palavra de ordem é acolher, não tem pra onde. A pessoa já chega ali toda... Eu tinha uma professora que ela falava poliesculhambado, desculpa a expressão. Mas a pessoa tá toda ruim, ela tá toda ruim, ela tá depressiva, ela tá com deficiência, ela às vezes tá com peso excessivo, não perdeu tudo, você vai fazer o quê? Adianta você dar mais expor, você falar? Acolhe naquele primeiro momento, explica a situação. Olha, tem jeito e tem jeito. Bariátrico não precisa fazer de novo. Ninguém perde bariátrica, ninguém perde cirurgia. Se você adequar a dieta, ela vai perder peso de novo, ela vai voltar. Se você suplementar o que for necessário, ela vai voltar. E a questão do álcool é bem mais fácil dela sair, né? Bem mais fácil, perdão, até vou me corrigir. A probabilidade dela sair é muito maior, porque ela está tendo apoio, ela está vendo que ela está conseguindo substituir. E quando eu consigo convencê-lo, né, o paciente, de ir na psicóloga, aí melhor ainda. Porque aí a psicóloga trabalha aquele ponto que eu não consigo chegar, que não é da minha alçada, é dela. E aí ela consegue ter esse olhar e é o que eu falo, os dois juntos é o melhor dos mundos. Então, surgiu alguma intercorrência, procura um nutricionista. E assim, dali o nutricionista vai te encaminhando para um psicólogo, para o médico, e aí a gente junto, equipe multidisciplinar, a gente consegue dar jeito, porque bariátrico consegue dar jeito. É o melhor público para se trabalhar, porque qualquer mudança, qualquer alteração que você faça, você tem resultado. E sem contar também que é bom a gente deixar claro que os pacientes bariátricos, quando eles levam puxão de orelha, é porque realmente naquele momento a gente precisa fazer isso. Sim. Para frente eles vão conseguir perceber que o puxão de orelha foi válido e vão agradecer a gente. Com certeza. Eu tenho uma amiga que ela estava com uma outra nutricionista e tal, e tudo bem, tá, gente? Não é questão de ser a Priscila, melhor, não. E aí ela falava, mas eu gosto de você porque você me dá esporro. Tem gente que, infelizmente, precisa disso. Precisa... Aqui, olha só, acorda, não dá, né? E eu fico falando, você tá me dando dinheiro à toa, eu tô adorando. Não, Pri, você tá certa. Não, porque você vai ver, eu tive pacientes que eu desafiei e chegaram pra mim que, ó... Você falou que perdi o que eu ganhei, ainda perdi mais. Eu falei, isso aí. Mas tem gente que é um pouco mais... Você tem que ter esse feeling, né? Você tem que ter esse cuidado. Porque vai ter gente que você vai falar um pouquinho mais difícil, a pessoa já vai se sentir... Aí ele some do consultório. Pois é. E eu deixo bem claro pro paciente... Fez cirurgia bariátrica, nutricionista, médico, psicólogo para o resto da vida. Não precisa ser a Priscila. Não gostei de você, precisa ser muito ruim. Tudo bem. Procure um nutricionista que você se sinta bem. Mas não deixa de ter acompanhamento, porque é nesse acompanhamento que a gente consegue ver quando você está... Opa, já estou dando uma escorregada. Seja ela qual for. Tanto na dieta, quanto no alcoolismo, quanto deficiência, qualquer outra coisa. É nesses acompanhamentos que você consegue pegar e... Opa, vamos acordar? Vamos acordar. E aí você consegue ter resultado. Sim. Vou pedir para você deixar uma mensagem para os bariátricos, né? Ou para quem tem vontade de fazer ou pretende ou está nessa preparação para a cirurgia. Sim. Então, para quem é bariátrico, para quem é bariátrico, aquilo que eu falei, né? Na verdade, eu vou deixar várias mensagens. Primeira mensagem, para os profissionais de saúde, não levem a bariátrica como uma cirurgia estética. Apesar de ela ajudar muito a questão estética, não leve para esse lado. Precisa ter um bom acompanhamento nutricional, você precisa ter um olhar de quem consegue, naquele momento, ser paciente para fazer bariátrica, quem vai ter que trabalhar um pouquinho mais para ter. Então, eu gostaria muito que os profissionais de saúde que vão trabalhar com isso tivessem esse olhar. A segunda mensagem que eu quero passar é para o bariátrico. A cirurgia bariátrica, ela não é a solução dos problemas, ela não é uma fórmula mágica. Todas as pessoas que recorrem à cirurgia bariátrica é porque tem obesidade. É a chata da Priscila falando de novo, vou falar. Obesidade não tem cura, tem tratamento. Um dos tratamentos auxiliadores é a cirurgia bariátrica. Então, se você quer fazer, entenda, né, que você optou por isso e que ela está para te ajudar. Mas se você não fizer a sua parte, infelizmente a bariátrica não vai fazer milagre. Então, fiz a bariátrica, você que está
sem acompanhamento nutricional, você que está sem acompanhamento psicológico, sem acompanhamento médico, procure o quanto antes, porque pode não parecer, mas tem solução bariátrica. É só a gente voltar a fazer tudo certinho que a gente volta a perder peso, melhorar a saúde, ganhar qualidade de vida. E o meu terceiro mensagem que eu gostaria de falar para quem vai operar faça um bom pré, procure um nutricionista que tenha esse olhar, que te dê essa segurança, que passe todas as informações possíveis. Não vá num nutricionista que vai te dar um laudo em um dia. Não existe como você, numa consulta que seja de 1 hora, de 1h30, você passar tudo. E a pessoa não absorve tudo naquele momento. Então, vá no nutricionista que ele destrinche mais. Olha, a gente vai ficar 3 consultas, 4 consultas, 6. É o ideal para você tirar todas as suas dúvidas. Saiba que a bariátrica é importantíssima, eu sou super a favor, mas você precisa também ter a consciência de que é isso que você quer, porque fácil não é. Mas quando a gente faz tudo certinho, a probabilidade de você ter sucesso é enorme. Então não vá pelo modismo, não vá pela tentação de quero caber no vestidinho, vá por saúde. Se você buscar saúde, com certeza você vai ter um sucesso na sua bariátrica. E dando um último recado para o pessoal que fez bariátrica, que está tendo problema com álcool, não se acanhe. Isso é um problema que, com certeza, seria previsto de acontecer. Infelizmente, não tem como escolher quem vai desenvolver ou não. Mas você não está sozinho, você já fez a sua parte da bariátrica e acabou desenvolvendo e teve essa intercorrência, tudo bem, mas busque ajuda, porque tudo consegue ser resolvido quando você busca ajuda. Terapia, médico, nutricionista, não se acanhe que dá pra gente sair do que parece que é o fundo do poço, a gente consegue sair. Então, minha mensagem é essa em relação à bariátrica. Priscila, e para os familiares, qual mensagem que você pode deixar? Então, os familiares, assim, é muito complexo, porque, infelizmente, o mundo não para porque você fez bariátrica. Seria muito lindo se todas as pessoas, pelo menos ao seu redor, entendessem isso e pegassem junto com a pessoa que faz bariátrica. Mas o que, infelizmente, a gente vê, eu conto no dedo as pessoas, as famílias que pegam junto essa empreitada. A maioria das coisas que eu vejo porque eu operei. Você acredita que a minha mãe fez um churrasco lá em casa? Você acredita que meu filho pediu para fazer? Ninguém tem esse feeling, esse cuidado de, poxa, fulano não pode comer agora, vamos dar uma respeitadinha, vamos ajudar? Então, eu acho que os familiares, eles são importantíssimos nesse momento, porque a pessoa está super debilitada, ela já vem de autoestima baixa, ela já vem se sentindo mal, ela já é privada de um monte de coisa porque precisa ser privada, e ainda vem as pessoas ao redor que não tem esse olhar de, poxa, eu não vou comer, ou então tem como comer sem a pessoa estar perto. Eu acho que esse olhar de empatia, de se colocar no outro, de entender que somos família, que poderia ser comigo. Às vezes a gente faz isso pro diabético, mas não faz pro obeso, né? Pois é, às vezes a pessoa tá com gordura no fígado, né? Que é estetose hepática. Não, meu marido tá com gordura no fígado, então eu tô fazendo uma comida mais saudável, não sei o quê. Mas o bariátrico não, eu não sei se por não ter aquela mudança repentina, né? Porque muita gente vai pra cirurgia achando que operou, já vai sair dali vestindo 38. E não é, né? É uma perda gradual. Eu não sei se é essa a questão, mas eu acho que muitos familiares, a maioria, não pega junto com são poucos os que eu vejo que se apoiam, que ajudam o outro, que se colocam no lugar do outro, que tem esse feeling. Então, familiares, por favor, a pessoa que já foi fazer bariátrica, já teve que tomar uma decisão muito importante na vida dela. Então, quem puder ajudar, com certeza esse processo vai ser muito mais fácil para os pacientes passarem. Então, toda ajuda é super bem-vinda. Priscila, muito obrigado. Chegamos ao fim do nosso podcast de um assunto tão importante, tão relevante. O Circuito pela Vida trabalha, né, a questão da dependência química em vários, né, em vários momentos, e a gente não podia deixar de falar sobre a bariátrica, que é tão importante. Obrigado por ter aceitado, né, o nosso convite. E é um prazer ter você aqui. Obrigada, gente. E a você que nos ouviu até aqui, compartilhe esse episódio. Informações salvam vidas. Até o próximo. Até.